Senhoras e senhores, seguidores da TV Tonhão. Agora já instalados devidamente no nosso grupo espiritual, no nosso grupo do Centro Espírita Virtual O Evangelho de Jesus, de onde a partir de então geraremos toda a nossa programação espírita. E já iniciamos hoje com a reflexão da oração que o Cristo nos deixou como modelo para as nossas preces, para que possamos entender melhor a intenção do Cristo quando ele nos deixou esta prece, que por sinal é muito pouco usada hoje em dia como modelo de oração. Não que se tenha que repetir as mesmas palavras, mas que se tenha como pano de fundo como deve ser feita a oração. Então, é sobre isso que nós vamos falar a partir de agora. Pai Nosso, a obra-prima da oração. O Pai Nosso é o mais perfeito modelo de concisão. Verdadeira obra-prima de sublimidade e simplificação. Por Jesus recomendado como o nosso modelo de oração. Só para esclarecer que concisão é o resumo de uma ideia em poucas palavras. Foi o que Jesus fez. Reuniu tudo o que se precisa dizer em uma prece na presença do nosso Pai Maior, com poucas palavras e de modo bem simples para que todos pudessem entender. Pai Nosso é a oração que resume todos os deveres do ser humano, na verdade, para com Deus, consigo mesmo e com o próximo na realidade. Verdadeira profissão de fé, culto de submissão à divindade. Veja como é maravilhoso, como é maravilhosa a visão espiritual dessa oração que Jesus nos deixou como modelo. Não façamos como os hipócritas, que oram em pé nas praças da cidade, apenas para serem vistos pelas pessoas das comunidades. Estes, segundo Jesus, já estão recompensados, na verdade. Eles já estão recompensados, porque se a intenção deles era ser visto, evidentemente que ao em volta deles se reúnem pessoas, as pessoas que estão passando escutam, chamam a atenção, diz: olha, o nosso vizinho, o nosso conhecido, aquele senhor, como é religioso. Então, se era essa a recompensa que eles queriam, já estão recompensados, segundo Jesus. Não use as palavras vãs como repetições, ou não usem as vãs repetições, que como o gentil foi aprendido, presumindo que pelo muito falar é que pode ser ouvido. Deus entende sua necessidade até por um sincero gemido. Tem pessoas que ficam repetindo: pai, eu quero isso, pai, eu preciso disso, pai, eu quero, por exemplo, uma casa, pai, eu quero uma casa. Não é necessário. Se você tem real necessidade, se você está pedindo com sinceridade e humildade, até um gemido, sem nenhuma palavra que parte do seu coração, Jesus entende, Deus entende. Isso está escrito em Mateus capítulo 6, versículo de 5 a 9. A prece sincera é um ato de adoração. Orar ao Pai é pensar nele. E tem 3 objetivos principais: louvar, pedir e agradecer-lhe. Na oração que o Cristo deixou, estão reunidos todos eles. Como vamos ver no decorrer dessa reflexão,
durante essa oração, o adoramos, repetindo suas qualidades, suas virtudes, louvamos e agradecemos como se o pedido que estamos fazendo já estivesse realizado. Louvar e pedir, fazemos até que fazemos, agora agradecer, normalmente esquecemos. O Pai Nosso tem 7 itens, 7 códigos divinal, que analisaremos agora em sua essência real, o verdadeiro significado do que pedes ao Pai divinal. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Aqui a palavra Pai se refere ao Criador de todos os homens. Deus Pai, o nosso Senhor, que disse, bem-aventurados que têm fome. Então estamos evocando a presença do nosso Pai divinal para que possamos pedir-lhe alguma coisa humildemente e de que realmente necessitamos. Criador do céu e da terra e de todo o universo, e de todos os mundos em geral, que singram o infinito de uma forma natural, que são efeitos inteligentes de uma causa divinal. Santificado seja o vosso nome. É a nossa declaração de fé na divindade. E a consciência de tudo que está ao nosso redor, na verdade, que revela o seu poder, o seu amor e a sua bondade. Observem a harmonia do universo, que o traspassa a humana sabedoria e nos dá uma referência de grandeza da suprema inteligência todas as horas, todos os dias. Até aqui louvamos ao Pai e aos méritos da divindade, que nos dá consciência da sua grandeza e superioridade em relação a nós, pobres pecadores, na verdade. Segundo o Espírito Emmanuel, a prece dominical jamais será totalmente entendida pelos seres humanos em geral, enquanto estes chafurdarem na ignorância de uma inferioridade moral. Venha a nós o vosso reino, ou seja, traga a nós a vossa lei na realidade, cheia de amor e sabedoria que nos levará à eterna felicidade. Nós queremos praticá-la com amor, respeito, humildade e fraternidade. Pois hoje já sabemos que só nos curvando à sua lei na verdade, que está gravada na nossa consciência e de cada individualidade, é que fazeremos reinar entre nós a justiça e a excelsa caridade. O que fará nos ajudarmos mutuamente, expulsando de todos os arraiais do nosso planeta Terra os males e misérias fatais. Não existe uma só infração à sua lei que não nos sejam letais. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Essa submissão é um dever a partir do momento em que se reconhecer a nossa condição de réu. É o filho diante do Pai. É o filho ainda imperfeito, cheio de dificuldades, nessa travessia da ignorância para a luz.
que pede para estar na presença do seu Pai. E, evidentemente, como não poderia ser diferente, é a vontade dele que sabe tudo, pois é onisciente, sabe também o que é melhor para cada um de nós. Diante de um ser infinitamente superior, é o Filho diante do Pai, numa relação de humildade e amor. Me surpreende, pois, quando vejo algum tipo de oração de alguns irmãos de outras denominações religiosas, de outras escolas religiosas que também pretendem nos levar a um porto seguro. E eu respeito a todas. Mas quando eles dizem orando diante do Pai Maior, eu determino que seja assim, eu não aceito que o Senhor faça isso comigo. E aí eu me pergunto, sem condená-los, acho que ainda lhes falta o conhecimento que um dia eles terão, mas aí eu me pergunto, quem somos nós? Que bagagem temos nós? Que inteligência é essa nossa que se acha capaz de cobrar algo do Criador de tudo, da infinita inteligência, enfim, daquele que nos criou? É certo que ainda nos falta sentido para Deus compreender. Mas conforme nos depurarmos e o jugo da matéria sublimarmos, alargará a nossa capacidade de entender. As atitudes fundamental na prece de Jesus em evidência é a humildade além da obediência, submissão à vontade do Pai e à sua lei de absoluta competência. Eu que erro, eu que pratico os desmandos e depois vou pedir o auxílio do Pai. Ainda me acho na condição de cobrador, de inquisidor, de determinador. Difícil se entender as coisas por este lado. Dado a nossa imperfeição que ainda prolifera o desamor. E ao invés de acatarmos a sua lei, tentamos bular-lhe o teor. Queremos nos assenhorar de Deus. A criatura quer ser maior que o Criador. Está escrito no Evangelho. A criatura pode se assemelhar. Até num sentido figurado é dito isso, somos a sua imagem e semelhança. Não somos nem igual, não seremos nem igual nunca. Seremos igual a Jesus ou até superior, como ele mesmo disse. Mas a Deus, nem igual. No máximo, atingiremos um dia, quando formos espíritos puros, a condição de semelhantes a Deus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Trata-se também do alimento corporal. Uma vez que, sendo o trabalho uma lei universal, precisamos renovar as energias e dependemos do alimento material. Mas aí trata-se principalmente do alimento espiritual, do pão do conhecimento, de mitigar a sede moral, que nós, da prudência e moderação, para não perdermos o fruto do trabalho material. Repetindo, que nos dá prudência e moderação para não perdermos o fruto do trabalho material. É o conhecimento. Jesus disse, eu sou o pão que veio do céu. Antes de dizer, Moisés não lhes deu o verdadeiro conhecimento. Eu sou o pão que veio do céu, o conhecimento que veio do céu, das verdades de Deus e das verdades das vozes que vêm do céu.
Não necessitamos só do agasalho, da saúde física, do domicílio confortável, mas também do refúgio do conhecimento para o nosso verdadeiro enriquecimento de um tesouro insuperável, que é o tesouro da felicidade eterna, da vida futura prometida por Jesus, quando estivermos limpos de coração, porque está escrito neste mesmo Evangelho: os limpos de coração verão a Deus. Perdoe nossas dívidas assim como perdoamos os nossos devedores. Ou seja, que eu receba conforme a minha obra e resplendores, pois é dando que se recebe, segundo os profetas precursores. Eu chego diante do Pai, me ajoelho, fecho os olhos, derramo lágrimas e peço que me perdoe, às vezes até orando a oração do Pai Nosso. E saímos dali sem perdoar a ninguém, querendo de qualquer forma receber as dívidas, sem nem olharmos e nem nos colocarmos em que situação se encontra o outro. Nem lembramos que pedimos assim, que as nossas dívidas fossem perdoadas da mesma forma em que perdoamos os nossos devedores. Estamos acabando de fazer um pacto com Deus. Se eu não perdoo ninguém que me deve, também não perdoe as minhas dívidas. É bom que atentemos para o que estamos pedindo ao Pai. Cada infração à lei de Deus é um ônus que teremos que resgatar. E é para essas dívidas que estamos pedindo para Deus perdoar. À medida que nós perdoamos os irmãos que não podem nos pagar. A prática constante do perdão nos leva a caminhos diferentes, na verdade. Lembremos-nos que devemos perdoar com seriedade, 70 vezes, 7 vezes. Todos merecem nova oportunidade. Infelizmente, na prática do perdão, andamos na contramão, literalmente. Sem o devido conhecimento de causa, estamos longe de ser indulgentes. Ainda somos capazes de perdoar e, ao mesmo tempo, acrescentar: não quero mais vê-lo em minha frente. Isso não é perdoar. Perdoar também não é trazer para junto de si uma pessoa em quem você perdeu a confiança. Não. Mas é pedir a Deus por ela. Mas é até ajudá-la no que ela tiver necessidade e dificuldade. Fazer preces por ela, fazer o possível para ela, embora não possamos trazê-la para dentro da nossa casa. Mas também não lhes desejamos nenhum mal, muito pelo contrário, pedimos que toda vez que ela precise de nós, que venha à nossa presença e que nós possamos praticar a caridade que nos foi ensinada por Jesus, ajudando-a novamente. Infelizmente, na prática do perdão, andamos na contramão, literalmente. A prática correta do perdão é o total esquecimento da ofensa. Sem maldizer a quem perdoou, você se torna a ele superior diante de Deus, exercitando a paciência. A paciência é uma virtude e a maioria de nós está aqui também em busca dessa virtude que ainda nos falta para sermos espíritos perfeitos e para que possamos viver a vida eterna. O que todos deveriam ter em mente é que ninguém ofende a ninguém. E que só se acham ofendidos quem se acha superior a alguém. Quanto à ofensa à lei de Deus, o espírito ofensor imperfeito só consegue ofender-se a si mesmo,
através das leis de causa e efeito, gerando novas dívidas que terá que resgatar, sem que o ofendido venha a precisar, ao nível do agressor, ter que se rebaixar. Eu não preciso me preocupar com as ofensas, com as ingratidões, nem tentar retribuir nada. Já existe uma lei de causa e efeito que é lei de Deus. E que, diferente da lei dos homens, ela é válida para todos. Preto, branco, homem, mulher, de qualquer cor, de qualquer raça. Todos estão aqui, neste mundo, submetidos a estas leis. E até Jesus, quando aqui esteve, disse que não veio destruir a lei. Então existe já uma lei que cobrará do ofensor tudo aquilo que ele possa ter feito contra nós. De posse desses conhecimentos, de que ninguém precisa se vingar, e nem com as ofensas a si dirigidas vinha a se sintonizar, só o ofensor vai prestar conta. Para que você também se endividar? Não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Jesus não disse para afastar as tentações, pois no mundo de provas e expiações é uma situação normal. Ele nos ensinou a pedir forças para resistir a todos os momentos. A sugestão de maus espíritos, que quase que como num rito, nos inspira maus pensamentos. Cada imperfeição é uma porta aberta, influência de espíritos imperfeitos. Por isso temos que nos resignar, ainda que contrafeito, e rogar forças para resistir às tentações que há de vir, para fazermos um trajeto perfeito. As tentações são as provas que são colocadas para nós, por espíritos, por quem quer que seja, para que sejamos provados. Então todos, sem exceção todos, de qualquer cor, raça, religião, credo, tudo, todo homem sente tentações. Todo homem sente todos os tipos de tentações. O mérito está em resistir às tentações usando o seu livre-arbítrio, que é dele o poder de decisão. Dizer, não vou fazer isso porque isso está errado diante de Deus. Ok? Assim, nós pedimos com sinceridade e humildade somente as coisas que necessitamos, na verdade, para o nosso crescimento espiritual na travessia pela carne. E no final tem o amém, ou assim seja, ou que se cumpra o meu desejo, curvado à suprema sabedoria, dando ao Criador a primazia, como realmente deve ser feito. Esse é o nosso modelo de oração com as características verdadeiras, de louvar, pedir e agradecer com humildade altaneira, que trará o verdadeiro adubo para a nossa sementeira. O amém soa como um agradecimento, pois cremos que seremos atendidos naquilo que for melhor para nós, para nos tornarmos ainda mais dignos do amor do nosso Pai, o nosso verdadeiro abrigo. Queridos amigos, queridos irmãos, esta foi a primeira inserção minha diretamente com vocês no grupo espírita, no grupo virtual, ainda não me acostumei com o nome, no grupo virtual do Evangelho de Jesus. É daqui que agora geraremos todas as nossas mensagens para vocês. Quero que vocês todos que me seguem e que seguem todas as redes da TV Tonhão, fiquem com Deus, porque eu gosto dele e vocês também. Até a próxima. Bom dia.